Cara, recentemente eu assisti o Show de Truman, que é um filme muito antigo e que as pessoas falam que é muito bom. E, cara, realmente é um filme muito bom. Eu admito que eu esperava um pouco mais, por conta do tanto que a galera fala desse filme. Mas é um filme muito antigo, então tem muita coisa que poderia ter sido feito de forma melhor, com técnicas melhores. Porém, o filme de fato é muito bom, a narrativa desse filme é incrível, é genial. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre uma moral que eu tirei desse filme e a gente vai conversar sobre isso hoje. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night. Pra você que não conhece o filme, Show de Truman conta a vida de Truman, que é uma criança que é adotada por uma empresa de televisão, onde um diretor tem uma ideia de gravar a vida daquele garoto, a vida inteira dele como reality show. Então eles montam um ambiente, um complexo gigantesco, que dá até pra ver da lua, tem um momento do filme que fala isso, e lá dentro tem uma cidade, uma região inteira construída com atores e tudo aquilo é falso, porém pro Truman, que nasceu e cresceu naquele lugar, tudo é verdadeiro. E todo mundo do mundo inteiro assiste a vida dele, sabendo que tudo aquilo é falso, menos ele. E ele cresce e a vida dele é um reality show. Tudo que acontece na vida dele é um reality show. E cara, não tem como falar desse filme sem falar do final dele. Mas é um final muito conhecido, então, mano, não é possível que você não tenha ouvido falar desse final, tá? Mas no final do filme, o Truman, ele quer escapar desse lugar, porque ele começa a perceber por alguns detalhes, ele vê uma lâmpada cair do céu, ele começa a ver que o rádio tá dando interferência, misturando com a galera da comunicação do programa de TV, e ele começa a ver que nem tudo ali dentro é verdadeiro, ele começa a encontrar alguns padrões nos atores, porque tudo aquilo é falso, e ele começa a desconfiar se tudo aquilo que ele tá vivendo de fato é verdade. E ele percebe que ele não consegue fugir daquilo e ele fica desesperado por isso. E o final do filme é ele cruzando o mar de barco até ele trombar no horizonte, porque o horizonte é uma parede, e ele descobre uma saída para aquele lugar. E no final do filme ele sai daquele lugar. E cara, eu troquei uma ideia com alguns amigos sobre esse filme e eu falei, mano, eu preciso falar sobre isso no canal, porque abriu minha mente sobre muita coisa, assim. Porque quando eu vi o final do filme mostra ele muito, não feliz, mas realizado de ter escapado daquele lugar. Só que o filme não conta como foi daqui pra frente. E eu fiquei me questionando, será que o Truman teve uma vida? Será que ele conseguiu viver bem fora de tudo aquilo? Ou será que no fundo restou um arrependimento de, mano, lá eu tinha tudo. Será que aquilo tudo realmente foi falso? Pode ter sido atores, mas tudo que eu vivi ali foi verdadeiro. Só deixou de ser verdadeiro no momento em que eu descobri que tudo era falso. Mas antes tudo era verdadeiro. E eu fiquei me questionando, será que eu sairia? Ou será que eu gostaria de voltar lá pra dentro, sabe? E cara, o quanto que a gente não faz isso na nossa vida, né? É muito fácil pra gente virar pro Truman, pro filme, e virar e falar assim, mano, ele tinha que sair. Porque tudo aquilo era falso. Mas não é a gente que tava ali. E você vê que ele quer sair, mas porque ele tá cansado de tudo. Porque ele começou a se sentir incomodado com algumas coisas. Porém, no final do filme, ele conseguiu se realizar, ele tava certo que tudo aquilo era mentira. Ele sentiu o gosto de estar certo, mas será que valeu a pena tudo isso? Sabe? E algo que surgiu na nossa discussão, né, que a gente tava trocando ideia, eu acho incrível como as pessoas sempre romantizam o novo, o que está por vir. Ai, aproveita porque é novo, novo, que não sei o que, do novo, do novo, do novo, do novo, do novo. E ninguém fala sobre o quão doloroso, sobre o luto que é deixar um lugar, deixar alguém que era tudo pra você. E às vezes você se martiriza e fica sofrendo do... Cara, como que é possível? Todo mundo consegue seguir em frente e eu não. E deixa eu te falar uma coisa. Há um ano atrás, eu saí de um lugar que já não me pertencia mais. E cara, eu vi muita gente tomando uma atitude parecida com a minha,
ou não nessa situação, mas em outras situações, até em relacionamentos, e a pessoa sai como se nada tivesse acontecido. E eu fico me questionando, mano. Será que para aquela pessoa foi verdadeiro tudo aquilo? Às vezes você fica, mano, por que eu tô sofrendo? Porque doeu, mano. Porque aquilo foi verdadeiro pra você. Estar com aquela pessoa foi verdadeiro pra você. Estar naquele lugar foi verdadeiro pra você. Por isso que é tão doloroso. É um luto, mano. Sabe? É como perder alguém. É como perder um lugar, mano. Algo que foi importante pra você por muito tempo. Eu fico achando incrível como tem gente que consegue sair dos lugares sem sentir dor nenhuma. Sabe? Tudo bem que tem gente que finge que não tá doendo, mas tem gente que realmente não dói. E eu fico me questionando, mano, eu acho que é pra aquela pessoa aquilo não foi verdadeiro. Sabe? Ah, mas eu já tava ficando cansado. Beleza, mano. Mesmo que você tava ficando cansado, mano. Mesmo que tava sendo tenso pra você, mano. Quando algo foi verdadeiro, mano, é complicado. É muito complicado. Mas eu não tô aqui pra virar pra você e falar que você devia ter ficado, não. Eu sei que é doloroso. E você tem que passar por esse momento de luto, mano. Porque é a vida, mano. É a vida. Você perdeu algo. Mas por mais doloroso que seja, não esquece o motivo pelo qual você saiu, mano. Pelo qual foi preciso você sair. Se você sofreu por algo que você teve que deixar, mano, não esquece do porquê você teve que deixar, mano. Talvez pra realizar um sonho. Talvez porque aquilo não tava te fazendo bem. Não precisa romantizar o novo e fingir que o passado não te incomoda, porque ele incomoda. Doeu, foi verdadeiro em muitos momentos. Mas não esquece que se a gente não sai de um lugar que a gente tá confortável, de uma pessoa que a gente tá confortável, mano, aquilo vai consumir você. Tá ligado? Então, por mais doloroso que seja, se você se encontra nesse momento, sofre o que tem pra sofrer, mano. Não precisa ter vergonha. Chora o que tem que chorar. Você não tem que acordar no dia seguinte e falar, ai, tá tudo bem. Mano, não finja. Se tá doendo, chora. Se tá doendo, sofre, mano. Fala o quanto você tiver que falar sobre essa perda. Mas em algum momento, mano, depois de tudo isso, você vai levantar e falar, mano, doeu, mas valeu a pena, mano. Doeu, mas eu tive que fazer isso. Eu tive, mano. Então, eu não tô aqui pra falar que vale a pena ter ficado ou não. Só você sabe isso. Eu não tô aqui pra dizer se você tá certo ou errado. Mas também a gente não precisa ser aquela pessoa que fica romantizando e sempre preferindo o novo. Às vezes a gente vai estar errado de sair de lugares, de ter deixado pessoas. Sabe? Porque a gente acreditou que seria o melhor. E, mano, nem sempre o certo é ir, assim como nem sempre o certo é ficar. Só você vai saber isso, mano. Você que tá ali vivendo aquilo. Mas não se condene por sofrer por algo. Quando a gente sofre por algo, por aquilo foi verdadeiro, mano. Aquilo tocou a gente de verdade. Certo? E, mano, lembra que você é humano. Eu sou humano, isso é algo que todo mundo passa. Faz parte da vida, mano. Beleza? Cara, essa foi uma conversa que eu tive sobre o Show de Truman. Eu acho que vale muito a pena você assistir esse filme. Eu espero que ele fale bastante com você. E logo mais tem mais vídeos. Não sei quando ainda. E logo mais tem mais vídeos. Lembra que se você tem algum filme, série ou jogo que eu gostaria que eu comentasse sobre, você pode me indicar aqui nos comentários. Valeu, mano.